Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar uma leitura. O proveito do Senhor não é o altar, não é o holocausto, mas é a, a parte que Deus deu a cada um como sentimento do Criador. E muitos descumprem achando que vai enganar a Deus também. Por isso é necessário cada um entender. Um projeto de Deus, ele diz, olha, a Terra tem o quê? Iluminação natural e iluminação artificial. E o Senhor diz, nada escapa dos meus olhos. Quem são os olhos do Senhor? Qual é o olho do Senhor durante a noite? O olho do Senhor e tamanho durante toda a anoitecer. Então o homem tem que realizar uma vida conjunta com o Criador. Eu não posso criar performance, eu não posso criar inutilidade achando que vou habitar em Jerusalém. Você diz, com arrependimento verás a glória do Senhor Deus. Mas o que eu vou passar hoje para vocês aqui é esses dias de muita luta, muito sufoco também, né? Porque a gente fala de tempo que tem lugares que a razão da chegada de uma mudança no inverno, de uma mudança de temperatura e de ambiente do céu, fala assim, do alto louvores, é apenas não caracteriza o inverno, não caracteriza prosperidade nem som de bondade para o homem, mas caracteriza o que? Um acolhimento, um recolhimento, quer dizer, e não mais a nudez, mas não transforma em saúde também. Mais susceptíveis a vírus, não praticar atividades culturais e extrativas do suor humano, que é a arte física, né? Falei misericórdia, né? Vem de uma caracterização de um som. Diz assim o louvor, né? E o louvor de um autor que é desconhecido. Sabes, filho, hoje te apresentei o mais alto poder da minha voz para não emudecer. Busquei sentido, busquei favor, busquei a graça do Senhor. Busquei a graça do Senhor. Saí do lar, iludido fui. Não aprendi nem a orar nem a rezar. Busquei somente favores e num bom quadro a minha vida pintar, sossegar, porque a natureza não pode ser preparada somente com que a mesa, os bons costumes, os bons jantar. Meu coração pode ser edificado para dizer, Senhor, agora eu me arrependi, vou me abençoar. Quero viver mais perto de Deus para poder entender e cumprir os meus votos, sempre com semelhantes seus. Por isso é melhor viver com Deus do que viver sempre disforme com a natureza do próprio Filho amado Jesus Cristo de Nazaré. É autor desconhecido. Por quê? O autor desconhecido é quando aquelas genealogias, preste atenção, aquelas genealogias, ela já não tem mais aquele, vou falar assim, revelando assim, vamos interpretar, não tem mais o primeiro Abraão, não tem mais a primeira revelação de honra do lar, não nem sacerdotisa, nem senhora, somente do lar. E queria ser o quê? Queria procriar de si mesmo, não dada pela mão do Criador, imagem e semelhança. Preste atenção. Aí, no livro, as interjeições. O livro de Esdras fala o decreto de Ciro. O decreto de Ciro representa um tipo da genealogia do saber ouvir,
da revelação de Isabel. Isabel representa a casa de, é, de riso, né? Vamos falar assim, de riso, não burocracia, daqueles que eles falam de casos por analogias, né? E aqueles que se juntam por uma performance. O que é performance? É quando o homem ele traduz um ambiente em que ele não está separado da sedução de mulher. Mulher representa o ser como, eu poderia dizer, uma natureza, assim, vou falar assim, como dois personagens, o Fred e a Zila. Eu vou falar assim, só que vocês entenderem, tem a ver com quem você está rua. A interpretação no seu lugar, no seu ambiente, pela televisão. Eu estou falando aqui, então, que eles foram criados, prestem atenção, como dois seres em que têm o mesmo desejo, a mesma lascívia. E eles não se afastam um do outro. Para eles é tudo que é normal, normalidade, é tudo natural. Então, para vocês entenderem, foi um tempo difícil para o Senhor Deus também. Como é que Deus iria edificar uma casa em que eu vou falar assim, tem dois seres, seria provavelmente usar o Chaves e o Kiko, para vocês entenderem. Porque eles são seduzidos por cuidado de alguém que se assemelha com uma imagem que resolveu imitar e os seduziu. E quando a pessoa dentro daquele ambiente se sente que é desencorajado, sem entender ou não tinha aquela natureza, ou adquiriu, ou já era um novo empírio. É por isso que eu falo um papiro, para que vocês já fiz alguns trabalhos sobre esse conteúdo. É bem extenso, né? Bem complicado, para vocês poderem entender. Mas a natureza de Deus, ele diz assim, não vou destruir, vou apenas o quê? Coordenar. Aí vocês vão entender que era essa parte aqui do livro de Esdras, em que fala, o Senhor fala aqui, ó. O decreto de Ciro, o primeiro ano de Ciro. Imagina um rei ser formado assim, da Pérsia, para que se cumpra, olha só, se cumpra e cumprisse a palavra do Senhor por boca de quem? De Jeremias. Libertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo, assim diz o rei Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, Judá. Preste atenção, que quando Ciro vai fazer revista, como o rei passa a revista às tropas, quem é? No sentido que eu vou falar assim, feminino, que é o sentido de honra, de desonra, que é o sentido de procura de alguém que eu possa me aproximar com aquela revelação que o Senhor fala assim, do bezerro. Eu estou aqui nessa circunstância, nós havia um filho de rei passando e vou que seduzido. Então vou dar minha forma, não de brilho, mas como você viu. É que ele vai abordar, vai contar. É como o caso da rainha, que é Débora, né? Débora ali que ela prepara, tem aquela contenda e ela faz aquela revelação. E depois nós temos várias passagens também, como de Naum e de Tomé. Então, para vocês possam entender. Às vezes a pessoa diz, nossa, estou procurando algo, sem entender o que é que eu procuro. Que era a primeira lascívia, qual era a primeira razão, que era o céu, que era a terra, que eles ficam a procurar em que sentido eu posso me encaixar. Se o meu sentido é como um decreto, é algo secreto. Então vamos aprender um pouquinho, vamos entender o comportamento humano. Eu não posso me aprofundar muito por causa às vezes é sobre
seja com uma naturalidade em que Deus expressa aqui no livro de Êxodo. Então vocês vão entender essa parte e se tem as iluminações que Deus conduziu para um bom entendimento. Mas preste atenção também. Nem tudo a gente pode modificar, nem tudo nós podemos o quê? Repetir, porque é ilícito, né? Não é lícito fazer. Estou passando para vocês aqui essa parte, vocês possam entender também. Tem muitos filmes assim que vão exprimir conteúdo para que vocês possam entender. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, muito ali, dando maior explicação. Em nome do Senhor Jesus.